Feche seus olhos um instante. Pai, nós pedimos a graça de não permanecermos insensíveis diante da Tua palavra. Nós oramos nessa manhã e pedimos a graça de que o Senhor possa, de alguma forma, alimentar o nosso espírito. Que as graças que o Senhor reserva para nós nessa manhã não sejam perdidas pela dureza do nosso coração, pelos nossos pensamentos, muitas vezes contrários, pela nossa mente agitada, pelo nosso coração atribulado. Te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar santo, e pedimos que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade. As bênçãos que o Senhor reservou para nós nesse dia, sejam acolhidas por cada um de nós. Amém, igreja? Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra alcance os nossos corações. Todo impedimento humano, toda barreira que foi levantada sobre nós nesse momento, possa agora ser desfeita. Nós cremos no Senhor, Deus. Nós ouvimos a Tua voz, Pai. Nós sabemos que o Senhor libera sobre nós o fluxo do Teu amor sobre nós nesse lugar. E nós acolhemos. E nós acolhemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que você percebeu e por isso eu só quero confirmar aquilo que você já sabe. A palavra de Deus hoje nos mostrou Jesus cercado de uma multidão marcada pelo sofrimento. A Bíblia hoje mostrou quanto Jesus estava cercado de pessoas que realmente sofriam. E se por um lado a Bíblia mostra também já o sofrimento de Jó desde o amanhecer, a mesma liturgia de hoje nos apresenta Jesus cuidando do sofrimento das pessoas até o anoitecer. Desde o amanhecer. A primeira leitura apresenta Jó manifestando o sofrimento. E muitas vezes pode passar despercebido. Mas Jó não está falando do seu sofrimento. Jó não está falando, queridos irmãos e irmãs, ou resmungando porque ele perdeu tudo. Mas ele está dizendo que o maior de todos os sofrimentos é viver sem a presença de Deus. É passar por tudo que a gente precisa passar nesse mundo, sem a graça de ter o auxílio de Deus. Dito isso, a gente vai e caminha para o Evangelho que traz para nós 3 momentos. No primeiro momento, Jesus cura a sogra de Pedro. No segundo momento, Jesus acolhe a multidão e vai curando o sofrimento do povo. E num terceiro momento, Jesus se recolhe na madrugada para adorar o Pai. É interessante que a gente guarde isso, olhe para o Padre. Vamos começar do terceiro ponto. Jesus, ele se recolhe, ele sente a necessidade de ficar afastado para buscar a Deus, porque Jesus mostra que a vida dele é uma atitude em consonância com aquilo que ele escuta do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que ele se move, que a paixão dele é fazer fluir a vontade de Deus, a partir daquilo que ele encontra, ouvir ao Pai. Ou seja, por isso que ele tem que se recolher. Jesus se recolhe porque ele faz tudo que está na vontade do Pai, tudo que é do coração do Pai, Jesus está pronto, disponível para fazer. E aí eu preciso abrir com vocês uma coisa interessante. São João da Cruz, que é um dos santos místicos, os mais difíceis de leitura que nós temos na igreja. Ele tem alguns livros, por exemplo, A Noite Escura, que é bem árido, bem difícil de ler. Mas tem um livro que, se você puder, comece por esse, chamado Chama Viva de Amor. Esse Chama Viva de Amor é um livro doce, é um livro onde você tem a capacidade de rasgar o seu peito, de se identificar, de ficar vibrando com aquilo tudo, porque mostra a intimidade de uma alma com Deus. E é bonito a gente falar sobre isso, porque ele vai dizer o seguinte: todos os seres humanos podem encontrar a Deus na oração. Aí ele vai dizer o seguinte: quando a gente não simplesmente tem uma rotina, ou seja, tem algo sólido com Deus na vida de oração, ele vai dizer, aí as pessoas são convidadas a ter uma unidade ainda maior pelo sofrimento.
São João da Cruz vai dizer que o sofrimento faz parte de um nível de maior profundidade com Deus. Os santos, eles criam e falam que cada um tem um estágio de intimidade, degraus, castelos interiores. São João da Cruz vai dizer que não, primeiro você precisa ter intimidade, rotina com Deus. E aí ele vai dizer que um outro passo é, sem sombra de dúvidas, passar pelo sofrimento estando com Deus. E aí a gente sabe, né, meus amados, e eu tenho certeza, quantos irmãos não compreenderam o sofrimento e abandonaram a Deus? Todos nós conhecemos. Pois bem, hoje a palavra de Deus diz, por meio daquele exemplo de Jesus que se recolheu a estar com o Pai. Jesus viu muito sofrimento, mas ele estava com o Pai e o Pai alimentava ele. São João da Cruz vai dizer, depois da nossa intimidade, quando a gente passa pelo sofrimento, olha que bonito, ele vai dizer que nós, quando falarmos com Deus, olha para o Padre, é como se nós estivéssemos diante de Deus e tivéssemos apenas uma única coisa que impedisse a gente de tocar a Deus, que era uma tela. É bonito, vai dizer isso em Chama Viva de Amor, existe uma tela, somente uma tela, sabe aquela tela que você vê os buraquinhos e consegue enxergar quem está do outro lado? E ele diz assim, é como se tivesse uma tela dessa bem velha, que se você fizesse com a mão, ela se desfaz. E aí ele vai dizer, uma alma unida a Deus, ela tem essa capacidade de passar por essa tela, de romper essa tela e encontrar o abraço de Deus. O que Jesus fazia, queridos irmãos e irmãs, era justamente esse movimento de estar com o Pai. Não era simplesmente de falar sozinho, de pensar, será que Deus está me ouvindo? Porque muitas vezes a gente passa lá no estágio inicial da nossa vida de oração. Por isso, queridos, a gente não precisa de sentir calorzinho, emoçãozinha para rezar, a gente sabe disso, a gente já vive com Deus, e além de tudo isso, a gente sabe que um toque nosso é capaz de romper essa tela e estar com o Senhor. E aí é bonito, porque São João da Cruz vai dizer, aquela passagem bíblica que fala sobre o homem que encontrou um tesouro no campo e vendeu tudo. Ele disse, isso não é outra coisa a não ser esse rompimento da tela, e aí você encontra Deus. Porque quem faz isso, larga tudo. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a gente entende que humanamente Jesus foi apto, Jesus foi capaz de continuar cuidando do sofrimento das pessoas, porque ele se alimentava do Pai, porque esse relacionamento com o Pai alimentava ele. E aí a gente pergunta para a gente, como que a gente quer viver cuidando das pessoas, como a gente quer viver cuidando da nossa própria vida, se a gente não se alimenta do Pai? É impossível. Como que nós, meramente, pessoas simples que nós somos, queremos viver de fé, se a gente não consegue experimentar e passar pelo sofrimento? Pois é, a liturgia trouxe a gente aqui nessa igreja para explicar como eu, como o Senhor, como a senhora, como cada um de nós devemos encontrar, enxergar o sofrimento. A liturgia nos chamou aqui hoje, a igreja celebrativa nos trouxe aqui hoje para nos mostrar o que a gente deve entender e como a gente deve viver o nosso sofrimento. A primeira coisa é a gente abandonar de vez, esquece de vez ideia de que a gente não tem merecimento, que Deus está castigando a gente pelo sofrimento. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, o sofrimento é castigo de Deus, Deus está castigando você, e a gente sabe que isso é tudo mentira, porque a Bíblia hoje nos disse o quê? Jesus, ele estava se dedicando a cuidar do sofrimento das pessoas. Então é incompatível essas premissas, ou seja, Deus não quer castigar, Deus não castiga ninguém, diz a palavra em Tiago no capítulo 5, e aí eu quero dizer para você, quando a gente vê o fundamento bíblico, João 1, João 11 e João 13, nós vamos entender que o sofrimento pode ser para a glória de Deus. Os discípulos disseram, Senhor, quem pecou, foi ele ou foi os seus pais para merecer tal sofrimento? E Jesus disse, nem ele, nem os seus pais, mas tudo que ele está passando, e tudo que ele está sofrendo, é para manifestar a glória do Senhor, do Pai, de Deus. Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria estavam desesperadas, contrariadas, porque Jesus chegou tarde. Jesus disse, calma, ele não morreu, e essa morte não é para o fim, essa morte é para glorificar a Deus. Queridos, eu não sei se você, a sua esposa, o seu filho, o seu marido, está passando por um sofrimento, você foi escolhido para glorificar a Deus, eu não sei. Eu sei de uma coisa, independente de sermos
aqueles que vão passar por um sofrimento de glorificação de Deus, todos nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. E aí o padre quer dizer uma coisa, você pode entender resiliência, todos nós devemos ter resiliência. A resiliência é a capacidade adaptativa frente ao sofrimento, ou seja, eu tenho uma flexibilidade e eu consigo segurar firme nos momentos de dor. Todo ser humano é convidado a ter resiliência. Nós cristãos não somos convidados apenas a ter resiliência, nós somos convidados a ter testemunho. Isso significa que é algo heróico, é algo difícil. Resiliência é muito pouco, ou seja, sim, eu tenho que ter essa capacidade, essa flexibilidade frente ao sofrimento, mas eu preciso também entender que eu preciso testemunhar. Isso significa, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Diga, compadre, obrigado, Jesus, porque a minha fé está em tuas mãos. Diga isso, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. E a gente é muito difícil nesse mundo viver entendendo e passando pelo sofrimento. Perder alguém não é fácil, ser traído não é simples, machucar e ser machucado dói, e muitas vezes gera feridas, revoltas, gera mágoa. E quantas vezes a gente passa pelo sofrimento e a gente liga com Deus e diz, Senhor, eu estou me sentindo abandonado, eu me sinto inseguro, porque eu rezo, e como eu devo entender isso tudo? Quem de nós nunca se sentiu tão pequeno quando a gente perdeu alguém? Quem de nós? E aí, meu amado, eu preciso dizer isso para você, o sofrimento que você passa, precisa encontrar duas verdades. Deus te trouxe aqui nessa igreja para te dizer duas coisas. A primeira foi essa, a Bíblia diz que ele segurou na mão da sogra de Pedro e levantou ela. Queridos, Deus vê o nosso sofrimento, Ele entende, e a gente não está sozinho não. Deus está conosco, Ele toca na nossa mão. A Bíblia trouxe a gente aqui para dizer isso, que ao tocar na mão da sogra de Pedro e curar, Deus também segura na nossa mão, no nosso sofrimento. Lá na fila do hospital, lá no momento da tristeza que você olha as suas contas, não tem o que pagar, quando você está abandonada, quando ninguém quer saber, quando levantam um falso testemunho, quando você se sente, todos esses momentos, Deus segura na sua mão. E é importante que a gente guarde a nossa fé com essa verdade, Deus está com a gente no sofrimento. E a segunda verdade, qual é, padre? A Bíblia revela que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória futura. Essa é a segunda verdade que deve aquecer o seu coração. Primeiro, Deus está comigo, Ele segura na minha mão quando eu sinto a dor, quando eu sofro, quando eu estou abandonado, quando eu estou sozinho. O segundo, existe uma mística na nossa vida, e se você não tiver essa visão espiritual, vai ser difícil demais você suportar essa vida terrena. A Bíblia me lembra hoje que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória futura. Isso significa que todos nós vamos sofrer, amém? Amém, minha gente? Isso significa que nós precisamos ter não somente a capacidade adaptativa frente ao sofrimento, a resiliência, mas nós precisamos também nos comportar como homens e mulheres de sofrimento, de fé. Ou seja, o meu mestre foi um homem trabalhado pela dor e pelo sofrimento, disse o livro de Isaías. Ele foi traspassado, ele foi flagelado. O meu Senhor passou por isso. E é por isso que a nossa igreja católica nunca vai abandonar a pregação da cruz, porque a cruz, sim, é o sofrimento que Jesus teve, não é um conto de fadas. A cruz é sim uma prova de amor, e foi por ela que nós fomos redimidos. E aí, queridos irmãos e irmãs, o que é que nós ouvimos, esperamos contemplar, tão bonito que está no livro do Apocalipse? Essa multidão vestida de branco, foram aqueles que sofreram, souberam sofrer, e não largaram a mão de Jesus. Eles passaram pela grande tribulação. E o padre, em outra pregação, disse, se você nunca aprender a passar pelas chateações do dia a dia com fé, você nunca vai passar pelas grandes tribulações. As intercorrências do dia a dia, quando chegarem e bater na sua porta, você tem que estar lá resignado.
Porque senão, meu querido, você não vai passar lá na grande tribulação. Ou seja, essas chateações, essas intercorrências, essas coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, segura firme e continua na fé. Eu vou deixar de rezar o texto porque Nossa Senhora não me ouve. Continua firme. Eu vou na minha Santa Missa, não abro mão do meu estudo bíblico, da palavra, não abro mão. Por quê? Porque essas pequenas coisas nos preparam para as grandes tribulações. E os sofrimentos vão chegar, vão bater na nossa porta. Sem a gente convidar, ele vai entrar. E aí ele precisa encontrar. E quem ele vai encontrar? Uma pessoa destruída. E aí o padre quer terminar dizendo isso. Você sabe que muitas vezes o padre chega lá e fica o dia inteiro atendendo as pessoas. Aí tem pessoas que chegam assim, dizem assim: padre, eu vim falar sobre o sofrimento do meu filho. Aí você vê a pessoa, olha para o padre, você vê a pessoa, ela está realmente sofrendo. Ela está atingida pelo sofrimento do filho, pelo sofrimento da esposa, do marido, de quem quer que seja. Mas eu fico bobo. Como uma pessoa consegue passar por tudo isso sem dobrar o joelho? Como uma pessoa fica numa postura tão passiva? Ela sofre, ela sente, ela entende o sofrimento e ela é incapaz de recorrer ao trono da graça de Deus. Querido, a Bíblia disse hoje que a sogra de Pedro foi curada porque alguém bateu na porta e disse: Jesus, toca nessa mulher. Ou seja, a Bíblia hoje também está movimentando a nossa fé e lembrando o quanto nós precisamos interceder. Pare dessa postura passiva. Olhe o sofrimento, experimente o sofrimento, mas diga: Senhor, a minha mão está segurando a sua. Diga: Senhor, eu estou com o meu joelho, eu acredito que o Senhor tem resposta. Sabe, queridos irmãos e irmãs, foi isso que aconteceu. A sogra de Pedro foi tocada porque alguém foi lá e pediu: Senhor, cura. E Jesus imediatamente fez isso. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, nós temos que guardar no nosso coração esse desejo de saber que o cuidado que a gente também tem pelos outros, principalmente na intercessão, salva. E aí, quando você abre o Catecismo da Igreja Católica, número 2632, fala 3 momentos sobre a intercessão. Primeiro, o Pai, ele escuta o Filho e o Espírito. Depois, no segundo momento, fala sobre os grandes intercessores. E no terceiro momento, vai falar sobre uma coisa muito interessante, sobre os intercessores da terra. E diz sobre eu, sobre você, sobre cada um de nós, que temos o poder de orar pelos outros. Ele diz: todo mundo que ora pelos outros se configura a misericórdia de Deus, a Jesus em sua misericórdia. Ou seja, eu preciso rezar pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha mãe, pelo meu pai. Por quê? Porque nesse movimento espiritual eu vou estar configurado a misericórdia de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela é maravilhosa, diz assim, Santa Teresa diz assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, nós temos a obrigação de rezar pelos outros. Sabe por quê? Porque quando você rezar pelo outro, você está dando uma esmola. A intercessão é uma esmola, a intercessão é uma obra de caridade, vai dizer Santa Teresa. Por quê? E ela dizia para as irmãs: todos aqueles que estão em pecado, estão necessitando de intercessão, eles são como aqueles que estão amarrados num poste, e estão desfalecidos, morrendo de fome. Estão morrendo de fome por quê? Vai dizer Santa Teresa: porque não tem comida? E ela mesma responde: não é porque não tem comida, mas é porque não tem quem dê comida para eles. E aí Santa Teresa diz: se você interceder comigo, nós estaremos juntos, desatando as mãos daqueles que estão morrendo desfalecidos, e estaremos levando alimento para cada um deles. Ou seja, meus amados irmãos e irmãs, a nossa vida, ela tem um propósito, de entender e passar pelo sofrimento, e de saber com que esse sofrimento testemunhado vai me unir às dores de Cristo. E eu vou ter uma glória, que é a glória lá do Apocalipse, de ser lavado e alvejado. Todo mundo já entendeu isso. Só que a segunda parte que hoje Deus quer convidar a gente é a recobrar, nesse ano da oração, o nosso espírito de intercessão mesmo. De lembrar e saber, Deus escuta quem reza. Deus escuta quem bate sempre a porta. Você não pode desanimar. Você não pode simplesmente começar a bater a porta e deixar para lá. Você não pode dizer: Deus não está me ouvindo. Querido, continua batendo nessa porta. E a intercessão é aquela que vai salvar as pessoas. Então, você pode vir, você pode falar do seu sofrimento, você pode estar consternado em passar pelo sofrimento de alguém que você ama, mas nunca deixe de dobrar o joelho, nunca deixe de bater na porta. Você é um intercessor. Jesus curou a sogra de Pedro, porque alguém foi lá e disse: Senhor, toca essa mulher.
No dia de hoje, como que a gente vai sair hoje dessa igreja? Sabendo que Deus também nos toca. Amém, minha gente? Sabendo que Deus está com a gente no nosso sofrimento. Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Os nossos sofrimentos psicológicos têm trazido, eu posso dizer isso, testemunhado isso, muitas pessoas para Deus. Porque o sofrimento corporal, ele traz muita revolta. Mas o sofrimento psicológico, ele muitas vezes é velado e ele não é compartilhado. Muitas pessoas não conseguem traduzir ou explicar para os outros o que sente. E quando você está no seu sofrimento psicológico sozinho, muita gente, graças a Deus, e eu posso testemunhar isso, tem buscado e recorrido ao próprio Jesus. Então quando você naquele momento dobra o seu joelho e coloca tudo diante dele, é isso. Porque a gente não pode chegar, minha gente, olha para o padre, eu queria dizer isso para você, você não esquece isso não, por favor. A moda de hoje em dia é dizer assim, olha, se alguém me fez alguma coisa, eu tenho que falar e me despejar tudo. Está errado. Está errado. Você pode falar e despejar tudo com alguém que não vai resolver nada. Você tem que chegar e falar tudo com alguém que pode cuidar do que está acontecendo com você. Amém, minha gente? Eu quero dizer, não adianta você falar com a pessoa errada. Vem aqui diante do sacrário e fala tudo para ele. Porque Jesus entende. Jesus segura a nossa mão e lembra, os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória futura. Segura firme, meu filho. Segura firme, minha filha. Mantém-se fiel, porque o que vai acontecer lá na frente, a glória vai ser infinitamente maior para aqueles que perseverarem com o Senhor. Diga assim, bata no seu peito e diga: obrigado, Jesus, porque o meu caminho é de perseverança. Eu quero a tua glória, e eu sei que os sofrimentos que eu vivo hoje não merecem ser comparados com a glória futura. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos e imploramos sobre o teu povo que aqui está, a tua graça. Segura na mão de cada um deles. Toca na realidade que cada um vem hoje. Fala ao nosso coração, Deus. As tuas palavras são palavras de vida eterna. O teu toque é um toque que cura e que salva. Nós aqui estamos, Senhor, porque nós somos enfermos. A Bíblia hoje disse que o Senhor ficou até anoitecer cuidando das pessoas e curando o sofrimento das pessoas. Aqui nós estamos, Senhor, para te dizer isso. Eu não sei se o meu sofrimento, eu não sei se eu fui escolhido para o meu sofrimento glorificar a Ti, mas eu quero te dizer que tudo que eu passar vai ser uma testemunha, você é uma testemunha viva de que o Senhor não erra, de que o Senhor não tarda e de que o Senhor está perto de nós. Obrigado porque o Senhor segura na nossa mão, como o Senhor segurou na mão da sogra de Pedro. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquilo que o meu coração precisa. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,